Graça e paz a todos. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos a Bíblia Sagrada na Carta Universal de Tiago, capítulo 1. Vamos dar sequência à nossa meditação nesta carta, a Carta de Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Tiago capítulo 1, versículo de número 9. A palavra do Senhor diz assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Amém. O versículo 9 do capítulo de número 1 de Tiago diz que o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua exaltação. Eu, quando vou estudar a Bíblia Sagrada, como é que eu estudo a Bíblia? Eu abro a minha Bíblia não é uma Bíblia de estudo, e eu faço a leitura do texto bíblico e procuro entender o que a palavra de Deus está querendo dizer. Aí eu faço as minhas anotações, e depois que eu faço todo esse processo, aí eu vou consultar alguns comentários bíblicos, recorro ali algumas vezes a dicionário bíblico, para que eu possa ter a compreensão correta do texto bíblico, para que eu não cometa nenhum equívoco. E quando eu li a primeira vez esse texto, qual foi o meu entendimento? Primeiro eu procurei descobrir de uma maneira mais clara quem é a pessoa de condição humilde. Então, eu percebi logo de cara que primeiro que Tiago ele escreveu a sua carta para uma congregação que era composta por homens ricos e por homens pobres, ou pessoas ricas e pessoas pobres, assim como acontece na igreja de forma geral. Existem pessoas que têm uma condição financeira mais elevada e outros que têm uma condição financeira um pouco mais restrita. Então, a primeira impressão que eu tive desse texto bíblico foi de que Tiago ele procura ensinar a igreja, a esses irmãos que estão passando por provações, que uma pessoa estando numa condição pobre, vamos colocar assim, e uma pessoa que está numa condição de uma pessoa rica, tanto um quanto o outro, eles precisam entender de que todos nós podemos nos beneficiar, podemos aprender com essas condições. Então, trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, nós podemos dizer que, se nós estivermos numa condição financeira boa, nós podemos aprender. Se nós estivermos passando por dificuldades financeiras, nós também podemos aprender, podemos ser beneficiados em toda e qualquer situação. Mas aí Tiago ele diz que o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. E como nós vamos ver que depois ele fala de um rico que ele está numa condição de rico e passa para uma condição de humilhação, então logo eu entendo que esse texto ele quer dizer assim, em outras palavras, que uma pessoa que está numa condição
de dificuldade financeira, ela passa de repente por uma condição financeira melhor, ela deve se gloriar, ela deve se alegrar. E da mesma maneira, uma pessoa rica que tem uma condição financeira melhor, se ela vier a perder essa sua riqueza, ela também deve se alegrar da mesma forma, ela deve se contentar na condição em que ela se encontrar. Então, trazendo para este contexto, para este entendimento, eu posso concluir que Tiago ele está tentando ensinar ao povo de Deus que todos nós precisamos estar preparados para mudanças. Todos nós, independente da condição que nós nos encontramos hoje, nós precisamos estar preparados para toda e qualquer situação ou toda e qualquer mudança que possa ocorrer em nossas vidas. Amém? Aí o que eu faço quando eu estou estudando a Bíblia Sagrada? Depois de ler o texto, procurar entender, fazer as minhas anotações, eu vou e faço uma consulta em outras traduções. Por exemplo, a minha Bíblia que eu leio, que eu estudo é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Ela tem uma tradução, que é essa que eu acabei de ler para os irmãos: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Só que existem outras traduções da Bíblia, e para que a gente tenha um entendimento mais adequado, para que a gente tenha mais clareza ao estudarmos a Bíblia, é importante nós recorrermos também às outras traduções. E eu vou ler para vocês como é que a Nova Tradução na linguagem de hoje traduziu esse versículo de número 9 de Tiago. Ele escreveu assim, o irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. Olha só como já mudou um pouco, já trouxe mais um sentido deste que eu entendi a princípio, né? O irmão pobre deve ficar contente quando Deus faz com que ele melhore de vida, né? A Nova Bíblia Viva, que é também uma linguagem mais contemporânea, né, mais para os nossos dias, traduziu esse versículo da seguinte forma: o irmão que não goza de muito prestígio neste mundo deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada. Então, analisando essas duas traduções, eu concluo que o texto ele está falando de alguém que é pobre e que vem a melhorar de vida, ou alguém que não goza de muito prestígio e que de repente tem a sua posição elevada. Então, tanto um quanto o outro, eles são provados com uma mudança que pode ocorrer de repente. Amém? Porque como nós já aprendemos aqui neste capítulo 1, Tiago ele está falando de provações. E alguém que melhora de vida de repente, também pode estar sendo provado por Deus por meio dessa mudança. Você sabia disso? Você sabia que uma pessoa que melhora de vida de repente também pode estar sendo provado por Deus neste quesito? Daí fica a pergunta para nós: será que nós estamos preparados para uma mudança em nossa vida financeira? Você estaria preparado para uma mudança, uma melhora de vida na sua vida financeira? Vamos supor que você está aqui hoje passando maior dificuldade, maior perrengue, aí de repente Deus abre uma porta para você, e aí as coisas começam a fluir, o dinheiro começa a chegar, começa a jorrar ali na sua vida. Ou então você lá no seu trabalho, vamos trazer para esse outro contexto, você está no seu trabalho aqui no nível, você está numa posição, numa função,
aí de repente as portas se abrem para você e você é promovido, chega lá no topo da pirâmide, numa empresa. Será que você está preparado para uma mudança de vida? Será que você estaria preparado para ser provado por Deus, nesse sentido de que a sua vida viesse de repente a melhorar financeiramente? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nós precisamos estar preparados para as mudanças que podem acontecer na nossa vida, porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que viver com sabedoria é estar preparado para nós lidarmos com as possíveis mudanças que podem acontecer com qualquer um de nós. Amém? Nós já aprendemos aqui, Tiago capítulo 1 fala sobre provações e fala sobre nós buscarmos sabedoria. Então, aplicando essas verdades dentro desse texto que nós acabamos de ler, eu concluo que viver com sabedoria é estar preparado para lidar com as possíveis mudanças que podem ocorrer na vida de qualquer um de nós que estamos aqui. E essa mudança pode ser no sentido que o versículo 9 está dizendo: uma pessoa que está numa condição humilde, ela está numa condição financeira de aperto e de repente a situação financeira dela melhora. Mas aí fica a pergunta: será que nós estamos preparados para uma mudança de vida, para uma melhora financeira na nossa vida? Porque ele diz aqui, Tiago, ele diz que essa pessoa, esse irmão, deve gloriar-se na sua exaltação, deve alegrar-se se isso vier a acontecer. Mas só que não é difícil para qualquer um de nós aqui se alegrar se a nossa condição financeira vier melhorar. Parece até algo natural, não é mesmo? Poxa, se a minha condição financeira viesse a melhorar hoje, de repente as portas se abrissem e aí, as coisas mudassem de uma maneira na minha vida extraordinária, não seria difícil eu me alegrar numa situação como essa. Mas o que Tiago está querendo chamar a nossa atenção aqui é a seguinte: nós precisamos estar preparados para lidar com mudanças, mas será que nós continuaríamos fiéis a Deus caso a nossa condição financeira viesse a melhorar? Você já parou para pensar nisso? Porque, como eu falei, a nossa vida pode ser provada neste aspecto também. Deus, ele pode provar uma pessoa neste aspecto também. Ela está numa situação de aperto, a situação melhora. Mas a questão não é somente a gente se alegrar quando isso acontecer, mas é nós nos perguntarmos se nós estamos preparados para sermos fiéis a Deus também quando as coisas melhorarem. E por que a Bíblia está fazendo essa advertência para nós? Porque, meus irmãos, pode acontecer e acontece demais de pessoas que estão na igreja, estão caminhando com Deus, e que de repente Deus abre uma porta para essa pessoa e ela se perde completamente. Eu lembro de uma história, aconteceu lá no bairro onde eu morava antes, e era uma mulher que frequentava a igreja, e nesse tempo eu frequentava a igreja católica, e lá na igrejinha católica que eu ia, tinha uma irmã que sempre estava indo para as missas e para toda a programação que a igreja tinha. E era naquele tempo que tinha um desses bingos aí que fazem essas premiações de carros e de dinheiro e de casa. Você já viu, né? Não lembro qual era
o nome desse bingo, mas um bingo bem conhecido aí que faz esse sorteio no dia de domingo, mas não é esse agora, né? É aqueles bingos passados. Mas o que aconteceu? Ela disse o seguinte, ela disse lá na igreja, ela disse assim: olha, eu vou jogar nesse bingo e se eu ganhar, eu vou mandar reformar essa igreja todinha, eu vou mandar pintar essa igreja todinha. Ninguém disse para ela prometer nada, ninguém falou nada, ela mesma, como se fosse uma promessa, né? E aí ela falou isso, e aí ela ganhou 100 mil reais. Uau, 100 mil reais. Poxa, agora a igreja vai ficar bonita, né? Vai ficar pintadinha, vai ficar maravilhoso e tal. E aí o que aconteceu? A mulher não apareceu mais na igreja. Verdade, sumiu, não foi mais para a igreja. Acho que até hoje não foi mais, porque eu passava pela frente da casa dela, a casa dela ficou belíssima, ficou muito bonita. Olha, botou um portão, cerâmica e tal, coisa mais bonita, ficou muito bonita, a casa dela ficou bem pintadinha e tudo, mas a situação financeira dela melhorou e ela não foi mais para a igreja. Eu estou dando um exemplo aqui que acontece bastante, acontece muito, por isso que eu fiz essa pergunta para nós refletirmos. Mas será que nós continuaríamos fiéis a Deus caso a nossa condição financeira viesse a melhorar? Porque tem gente que melhora a sua condição financeira e ao invés de se aproximar ainda mais de Deus com o coração agradecido, se afasta de Deus. Isso acontece também nesse contexto de posição social. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, dentro de um ambiente de trabalho. Uma pessoa está numa função aqui embaixo e ela é uma ótima pessoa, mas a partir do momento que ela é promovida e chega num cargo de liderança, de gerente, de chefia, aí fica completamente besta com isso, se torna uma pessoa arrogante, se torna uma pessoa prepotente, se torna uma pessoa que se começa a se achar superior aos outros, que passa a querer humilhar os demais. Isso acontece. Então a exortação bíblica, a palavra de Deus nos chama a atenção para isso. Será que nós estamos preparados para mudanças que podem acontecer em nossas vidas? Você estaria preparado para entrar por uma porta que Deus abrisse, onde a sua situação financeira viesse a melhorar e muito? Você continuaria fiel a Deus se a tua condição financeira melhorasse muito? Nós precisamos refletir sobre isso, porque, como eu disse, a nossa fé pode ser provada também nessa área, pode estar sendo também provada nessa área. Então, se isso vier a acontecer, nós devemos, conforme a Bíblia nos diz, nos alegrar. Devemos nos alegrar não por causa da riqueza em si, nós devemos nos alegrar não por causa da riqueza, mas por causa da oportunidade que Deus está nos dando para nós manifestarmos uma fé genuína. Se a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar, não é se alegrar porque estamos melhorando de vida. Devemos nos alegrar porque, melhorando de vida, temos a oportunidade de demonstrar que temos uma fé genuína em Deus, e que mesmo a nossa vida estando melhorando ou não, nós permanecemos fiéis a Ele. Amém? Então nós precisamos estar atentos para isso, porque infelizmente, como eu disse, existem muitas pessoas que não conseguem suportar esse tipo de provação. Tem gente que não consegue suportar isso, porque às vezes a gente pensa que provação está só da gente passar em momentos de aperto.
Mas a provação também vem quando as coisas melhoram para nós. E tem gente que não consegue suportar esse tipo de provação, porque quando a vida financeira dessas pessoas melhoram, elas acabam se perdendo com mais facilidade ainda. Elas usam dessa melhora de vida para se esbaldarem, ou para darem lugar, margem aos seus desejos egoístas do seu coração. Até porque, meus irmãos, vou dizer algo para você, que é uma verdade que a gente precisa guardar também para a nossa vida, de que o dinheiro, tem gente que diz assim, mas o dinheiro corrompe as pessoas, ou o dinheiro faz com que as pessoas se tornem piores. Não, o dinheiro, ele potencializa o que tem dentro de nós. O dinheiro, ele não vai fazer uma pessoa se tornar pior, o dinheiro vai potencializar aquilo que a pessoa é. Se ela for uma pessoa que tem um coração voltado para fazer o bem, com o dinheiro que ela receber, ela vai potencializar aquilo que já está no coração dela, e ela vai se tornar uma pessoa que vai ter prazer em ajudar as pessoas. Agora, se a pessoa no coração dela já é inclinado a fazer aquilo que é errado, o dinheiro vai potencializar essas oportunidades dela fazer as coisas erradas. Amém? Essa foi a primeira impressão que eu tive quando eu li o texto bíblico. Só que, quando eu fui fazer um estudo mais detalhado sobre o que esse texto bíblico está querendo dizer, aí eu percebi que o texto, ele traz um sentido um pouco diferente desse que eu acabei de dizer para você. Mas a gente pode aprender com tudo isso que a gente já ouviu. Mas olha só, o texto diz: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Aí eu fiquei pensando assim, a NTLH, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, traduziu o irmão de condição humilde como pobre. Só que, quando a Bíblia ela fala sobre pobreza de questões financeiras, a Bíblia utiliza a palavra pobre, e a palavra pobre é diferente de humilde. Ser pobre é uma coisa, ser humilde é outra coisa, né? Porque pode ser que alguém seja rico e seja humilde. Vocês concordam comigo? Pode ser que alguém seja pobre e tenha lá a sua riqueza, o seu valor interior, uma pessoa honesta, uma pessoa humilde também, né? Então, a Bíblia ela usa essa condição humilde para trazer um sentido de que a pessoa ela se coloca numa posição de humildade. Eu vou dar um exemplo para vocês. No grego, essa palavra humilde é tapeinos, Aí eu fui procurar em outros lugares do Novo Testamento, aonde que essa palavra aparece também, essa palavra tapeinos, que é humildade ou humilde. Lá em Mateus 11, 28 e 29, que é um texto conhecidíssimo nosso, Jesus ele diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde, né? Humilde de coração. Aí essa palavra humilde lá é a mesma que aparece aqui em Tiago, o irmão de condição humilde, tapeinos. E aqui em Mateus 11, 28 e 29 também, porque sou manso e humilde de coração. Então a gente percebe que o significado aqui, o irmão de condição humilde, não está sendo direcionada para aquela pessoa que está numa condição financeira de aperto, mas alguém que se colocou numa condição de humildade de coração. Olha só, essa palavra aparece também naquela outra situação, Mateus 18, quando os discípulos eles estão ali discutindo entre eles para saberem quem era o melhor entre eles. Eu sou melhor e tal.
né? Aí Jesus, vendo a arrumação dele, parece menino, né? Parece menino lá falando, eu sou melhor e tal, eu sou maior e tal, não sei o quê. Aí Jesus, vendo aquela arrumação toda, Jesus diz assim: olha, vou dizer uma coisa para vocês, olha, se vocês não se tornarem como esta criança, ele pega uma criança, né? Como esta criança aqui, olha, em verdade vos digo que vocês não têm como herdar o reino dos céus dessa forma. Por quê? Porque no reino de Deus, o maior não é aquele que é servido por muitos. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Não é isso? Aí olha só, Mateus 18, versículo 4, Jesus dizendo: portanto, aquele que se humilhar. Aí sabe qual é o nome dessa palavra no grego? Tapeino. É uma palavra que está nesse mesmo contexto de humildade. Então Jesus está dizendo, portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, o irmão de condição humilde que Tiago está dizendo aqui, na verdade é esse irmão que é humilde de coração. Ele é humilde de coração. Porque pense comigo, Jesus lá em Mateus 28, ele está dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Jesus, ele é o rei dos reis. Você já parou para dar uma lida no que a Bíblia fala sobre o céu? O céu é algo nunca visto por nenhum de nós aqui. É algo, a Bíblia diz que é algo inefável. Inefável é algo que não existem palavras adequadas para nós descrevermos como é o céu. Os nossos olhos não viu, o nosso ouvido nunca ouviu aquilo que Deus preparou para nós, o que nos está reservado. Por exemplo, aqui os homens matam e morrem por causa do dinheiro, por causa da riqueza, por causa do ouro, por causa das riquezas que tem aqui no mundo. Lá no céu, essas coisas não são valorizadas, assim como nós valorizamos aqui na terra. Por exemplo, nós aqui nessa terra valorizamos demais as riquezas e o dinheiro. Lá no céu, a Bíblia diz que as ruas são de ouro. Poxa, se aqui alguém dá valor para essas ruas aí da nossa cidade, ninguém dá valor. Lugar onde pisa, sujeira, ninguém nem se importa. Ainda mais as nossas que é cheio de buraco, né? Aí que ninguém dá valor mesmo, né? E lá no céu as ruas são de ouro. As pessoas aqui matam e morrem por causa de ouro. Lá no céu é chão para pisar. E Jesus, como eu disse, ele é o rei dos reis. Ele é chamado na Bíblia do dono do ouro e da prata, possuidor de toda a riqueza do céu. Ele mesmo, se nós olharmos por esse prisma, nós vamos dizer assim: Jesus não é pobre. Jesus é o dono do ouro e da prata, o rei dos reis. O céu é algo extraordinário, ruas de ouro, mar de cristal, né? Portões de pérola, é algo extraordinário. Mas o que ele fez? Ele se despojou da sua riqueza e ele se fez um como nós. E ele não veio nesta terra como homem, como alguém cheio da grana. Ele mesmo sendo rico, ele se fez pobre, e principalmente ele se fez humilde de coração. Então pode ser que alguém seja muito bem financeiramente, tenha muito dinheiro no bolso, muito dinheiro na conta, mas Jesus está nos convidando para sermos como ele, humilde de coração. É humildade de coração, é se fazer como criança, como ele mesmo colocou, se humilhando, se colocando numa posição de humildade, mesmo estando numa condição por exemplo, Jesus, ele poderia implantar o reino dele usando dinheiro, usando a força, poderia recrutar um exército e pelejar contra os romanos e fazer o alvoroço, mas ele não fez assim.
Ele não fez assim. Jesus, ele veio, como ele mesmo falou, não para ser servido, mas para servir, para dar a minha vida. Então, segundo o Evangelho, o valor do ser humano não está na quantidade de bem que ele possui. O valor do ser humano está, eu vou colocar da seguinte forma: o valor do ser humano não está na quantidade de bens que ele possui, mas o valor do ser humano está por quem ele é possuído. Se ele é possuído por Deus, no sentido dele ser propriedade de Deus, no sentido de Deus ser o dono da vida dele, então este é rico perante o Senhor. Então a questão é: mais valioso, olha a lição que a Bíblia está nos trazendo, mais valioso do que as riquezas desse mundo é o cristão possuir a Cristo, é ter o Senhor Jesus Cristo como a sua riqueza. Porque, irmãos, existe algo mais valioso do que o relacionamento com Cristo. E as pessoas estão se matando para juntar riquezas na terra. E como eu disse, a riqueza em si não há nenhum mal nela. Não é pecado ter riqueza e ser rico. Mas só que entre juntar tesouros nessa terra e ter ou desenvolver um relacionamento com Cristo, não tem comparação, não tem como nós compararmos. Ter um relacionamento com Cristo é muito mais valioso do que nós termos todo o dinheiro deste mundo. E é isso que Tiago está tentando mostrar aos irmãos, é isso que Tiago está tentando mostrar para nós. Olha, meu irmão, por mais pobre que você seja ou esteja neste momento, a verdadeira riqueza não consiste na quantidade de cifras que você tem, mas a verdadeira riqueza consiste em você ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o maior tesouro que alguém pode ter. Então, se tivermos a Cristo e Cristo nos tiver, então nós devemos nos alegrar. É o que Tiago está dizendo. Devemos nos gloriar. Olha o que o apóstolo Paulo deixou escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 7, versículo de número 8. Mas o que para mim era lucro, dinheiro, riqueza, o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Salvador. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos. Ele está dizendo aí: olha, eu abandonei esse negócio de querer ficar correndo atrás de riqueza, posição social e essas coisas. Isso para mim é insignificante diante do verdadeiro tesouro que é Jesus. Isso aí é como se fosse lixo, essas coisas, essas patentes, essas posições. Tudo que eu quero, tudo que eu busco, tudo que eu anseio é poder conhecer a Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: o meu tesouro não está aqui nessa terra, o meu tesouro está na pessoa de Cristo. Ele é o bem mais valioso que eu já encontrei nesta vida. Então, quando nós olhamos a vida com este entendimento, nós podemos nos alegrar, nós podemos nos regozijar em Deus, porque esse relacionamento com o Senhor Jesus é que nos traz a verdadeira riqueza. Porque quando estamos em Cristo, a Bíblia nos diz que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Vocês já leram depois que a Israel começa a conquistar a terra prometida e começa a se fazer ali a divisão das terras. Olha, a tribo tal vai ficar com aquela parte da terra, a tribo tal vai ficar naquela outra parte. Eles começam a distribuir a terra, né? As tribos vão tomando posse da terra prometida, conforme Deus havia prometido. Só que tem uma tribo ali que não tem parte na terra. É a tribo de Levi. Os levitas. Os levitas, eles não têm parte na terra. Sabe o que eu acho mais lindo? É Deus dizer assim: a tribo de Levi não terá parte na terra prometida, porque eu sou a sua herança. O que você queria? Uma parte na terra ou ter Deus como a sua herança? O que é mais valioso? O que é mais valioso? Se compara? Nada se compara. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse entendimento em nossos corações. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:7. Ele escreveu assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Olha o que Paulo está dizendo: nós temos por excelência este tesouro em vasos de barro. Que vaso de barro é esse que Paulo está dizendo? Nós, o nosso corpo. Os vasos de barro, naquele tempo lá dos tempos bíblicos, eram os vasos desprezíveis. Os vasos de prata e de ouro não, eles eram usados para aqueles fins mais finos. Mas os vasos que eram feitos de barro, vamos dizer assim, eram as nossas vasilhas de hoje. Coloca água, faz de cesto de lixo, sabe, coisas, vasos de barro, que os homens não dão o seu devido valor. A Bíblia está nos ensinando o seguinte: olha, você, cristão, pode ser que as pessoas em sua volta olhem para você e te desprezem, como aqueles vasos de barro que eram antigamente. As pessoas olham para você e não te dão a mínima, não te enxergam, não te respeitam, não se importam com você. Você pode ser desprezado pelos homens, mas se você tem a Cristo na sua vida, saiba que neste vaso de barro, desprezado muitas das vezes pelos homens, habita o verdadeiro e mais valioso tesouro, que é a presença de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus habita em você, nesse corpo frágil que padece de muitas enfermidades, né? Que muitas das vezes as pessoas não te enxergam e não te valorizam. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão, você carrega na sua vida aquilo que é um tesouro, a presença de Deus. Amém? Versículo 10 diz: e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Aí, se por um lado alguém melhora de vida e é provado por Deus, o outro já tem muito e de repente perde tudo. Esse também está sendo provado por Deus, tendo a sua situação piorada. E a Bíblia está dizendo: olha, se você é rico e perdeu tudo, porque isso está acontecendo nesses dias aqui. Aí Tiago está dizendo: você, da mesma maneira que aquele lá se alegrou, você também deve se alegrar. De que maneira a nossa situação financeira hoje pode piorar? Nossa situação financeira, de repente, se você é um empreendedor, você pode vir a falir. Se você é uma pessoa empregada, pode ser que você venha a perder o seu emprego. Então a condição financeira da pessoa pode ser piorada também por meio de um assalto, pode ser piorada também por meio de uma perseguição, as pessoas perseguirem. E isso pode acontecer com qualquer um, meu irmão. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você.
como eu já disse aqui, ser cristão não nos isenta de passarmos por problemas. O ímpio que não serve a Deus, acontece com ele. Nós que servimos a Deus, pode acontecer conosco também. A diferença é que o ímpio passa sozinho pela prova e nós temos Deus conosco, para nos dar força, sabedoria e nos fazer entender o propósito nisso tudo. Amém? E o que nós devemos saber sobre essa questão da riqueza? Bom, como eu disse, a Bíblia nunca ensina que a riqueza em si mesma é algo mal ou ruim, porque nós vemos que Deus, Ele deu a Salomão sabedoria e riqueza também. Então a riqueza em si, ela não é algo mal ou ruim, mas a riqueza, ela se torna pecado se você buscar adquirir a sua riqueza de forma ilícita. Quando você busca enriquecer de forma ilícita, pecado. Quando você usa a riqueza para fins pecaminosos, pecado também. Ou a riqueza se torna pecado quando ela ocupa o primeiro lugar na sua vida e do seu coração. Aí passou a se tornar um Deus na sua vida. E para muitos, e principalmente nos dias de hoje que a gente vive, para muitos a riqueza se tornou um Deus chamado Mamon. O que nós precisamos entender é que a riqueza não deve ocupar o primeiro lugar de nossas vidas. Amém? A grande lição para nós finalizarmos: nós precisamos viver com sabedoria. Viver com sabedoria é saber viver em toda e qualquer situação. Se a tua vida melhorar, saiba viver com a sua vida melhorada. Se a sua vida vier a piorar, saiba viver também. Aprenda a viver contente e alegre, a se alegrar em toda e qualquer situação. Essa é uma característica de alguém maduro. Olha só o que Paulo escreveu em Filipenses 4:11 ao 13. Ele diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que ele está dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é viver com sabedoria, é ter maturidade cristã, é ser alguém maduro na fé, que sabe viver em toda e qualquer situação. Aí ele continua dizendo: sei o que é passar necessidade. Olha, a situação piorou. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Ou seja, está tudo farto, está tudo maravilhoso. Aí ele continua dizendo: aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como a ter fome, tanto a ter em abundância como de passar necessidade. Então Paulo está dizendo: não importa se a situação piorar, eu já sei viver, já aprendi a viver com isso. Se a situação melhorar, eu também já sei lidar, não fico besta, metido a besta se a situação melhorar, porque eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu sei lidar quando a minha despensa está cheia, eu sei lidar quando não tem nada para me comer. Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Aí ele termina dizendo aquele versículo que todo crente sabe, só não sabe esse contexto aqui que eu disse, mas esse texto aqui todo mundo sabe: tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que só pega essa parte aqui: tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo posso naquele que me fortalece, para aqueles que aprenderam a viver em toda e qualquer situação, na abundância ou na escassez. Amém? Você já parou para pensar que quando a nossa vida financeira piora, ou quando um rico perde tudo, pode ser que Deus esteja usando essa situação para livrar a pessoa de vier a ganhar o mundo todo e perder a sua alma?
Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se um rico, Tiago está chamando a atenção para isso. Olha, se você é rico e perdeu tudo, se alegre. Já parou para pensar que isso pode estar sendo um livramento da parte de Deus? Porque rico você ia se perder, mas agora que você perdeu tudo, você tem a oportunidade de refletir um pouco e entender que a riqueza, ele termina dizendo aqui, versículo 11: porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, a formosura do seu aspecto desaparece, assim também o rico murchará com os seus caminhos. Tiago está dizendo assim: olha, tu está aí ficando triste porque você perdeu tudo, meu irmão, riqueza e qualquer bem material que você possa adquirir nessa terra é como a flor, não vai durar para sempre, um dia vai se acabar, um dia tudo isso que você está se matando para construir vai acabar. E aí ele faz a comparação da riqueza como se fosse uma planta. A planta é frágil, irmão, a planta é bela, né? A planta é bonita, chama a atenção. A riqueza não é assim, é bonito, chama a atenção, deixa as pessoas admiradas. Mas Tiago está dizendo, assim como aquela flor que nasce bela e bonita, aí o que acontece com ela? Passa-se alguns dias, o sol esquenta, ela começa a secar, a murchar, e vai se desfazendo até ela morrer, e aí passou, já era. Aí Tiago está dizendo, a riqueza é a mesma coisa, a riqueza passa, tudo passa. Então o segredo para você viver com sabedoria em toda e qualquer situação, na escassez ou na abundância, é você olhar para a vida com o entendimento, ou com os teus olhos voltados para a eternidade. Eternidade. Por isso que Jesus falou assim: olha, vocês têm que juntar tesouro no céu. Aqui não, a riqueza é muito as pessoas querem ter segurança na riqueza, mas a riqueza ela é instável, não tem estabilidade na riqueza. Hoje tu conquista, amanhã você pode perder. Não tem segurança de você dizer assim: não, estou aqui, está firme, sempre vai dar certo. Não tem garantia de nada, não existe garantia. Por isso Jesus diz assim: olha, vocês devem juntar tesouro no céu. Por quê? Porque toda essa riqueza que vocês estão se matando para ter, vai passar, e vai passar rápido. Vai passar rápido, vai ser, olha a nossa vida, passa muito rápido, ligeira, é igual a flor, a neblina. O sol, tu acorda de manhã, 7 horas da manhã, está tudo branquinho, tudo. Aí quando tu começa a dar 9, 10 horas, o sol esquenta, a neblina passou. A vida é assim, é rápido. É rápido, e nós precisamos estar atentos para isso. Fechando, a riqueza, a glória humana são momentâneas, são breves, são passageiras, em comparação com a eternidade. O que é 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos comparados com a eternidade? O que é? A gente vai viver isso, 80, alguns 60, 70, ninguém sabe, né? Mas a gente vai o quê? Lá no máximo 80, 90, se arrastando, muita graça de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, viver a vida com os nossos olhos na eternidade. Amém? Viver para Deus, viver para a glória de Deus, saber viver com sabedoria, é nós vivermos este tempo presente com o nosso coração na eternidade. Amém? Vamos ficar de pé.